partir de agora, todas as redes sociais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passam a transmitir diretamente de Manaus essa entrevista exclusiva que o ex-presidente nos concede aqui à Rede Tiradentes e ao portal BNC, ao Newton Corrêa, que nos acompanha. Eu gostaria de cumprimentar o presidente, nós já batemos um papo aqui internamente aqui, e ele me fez uma recomendação. Ronaldo, faça a pergunta que você quiser, porque não existe uma pergunta que não tenha uma resposta. E nós faremos as perguntas que nós temos aqui, preparamos algumas, vamos facultar também aos nossos ouvintes que podem sugerir perguntas. Eu agradeço ao presidente por ter nos escolhido mais uma vez para esse encontro com os amazonenses. Senhor presidente, nós estamos, no momento, transmitido pela Rádio Tiradentes de Manaus, pela TV Tiradentes e pelas nossas emissoras em vários municípios do interior do estado. Portanto, o senhor fala, neste momento, para a maior audiência do rádio, da televisão, do rádio e da televisão do estado do Amazonas. E também para as nossas redes sociais, que podem ser acompanhadas em qualquer lugar do planeta. Senhor presidente, eu gostaria de inicialmente saber como é que o senhor está se protegendo contra o coronavírus. O senhor está em reclusão mesmo em casa? Bom dia. Primeiro, Ronaldo, eu queria te cumprimentar, cumprimentar o Neudo, cumprimentar o povo do estado do Amazonas e expressar minha solidariedade ao povo do Amazonas pelo sofrimento, aqueles que já estão contaminados pelo Covid-19, os parentes das pessoas que já morreram, e dizer que a única coisa que a gente pode fazer quando a gente está em isolamento, como eu estou, é a gente transmitir a nossa solidariedade a todo o povo do Amazonas, as pessoas que estão aí doentes e, às vezes, sem uma rede de saúde para protegê-los. Eu viajei para a Europa no dia 29 de fevereiro, eu fui a Paris, eu fui à Alemanha, eu fui à Suíça, e desde que eu voltei, no dia 12, eu estou em isolamento. Eu estou em casa, não tenho saído. Nasceu uma netinha minha, eu não fui ver ainda, não fui ver os meus filhos, sabe? E estou tentando me precaver, porque como não existe vacina, como não existe remédio para combater o Covid-19, eu estou seguindo a orientação científica de ficar em casa para me cuidar. Eu sei que eu posso ficar em casa porque eu recebo aposentadoria. Agora, tem milhões e milhões de brasileiros que têm dificuldade de ficar em casa porque precisam ganhar o pão de cada dia. É por isso que nós brigamos tanto para que as pessoas tivessem uma ajuda para ajudar a salvar vidas. Então, eu estou me precavendo, espero que você também esteja, Ronaldo, porque não existe outro remédio a não ser ficar em casa. Não existe outro remédio. Ou seja, aqueles que querem que o povo volte a trabalhar precisam assumir a responsabilidade de dar garantia ao povo de que eles vão proteger esse povo. Esse povo vai ter transporte higienizado, local de trabalho higienizado, esse povo vai ter máscara, esse povo vai ter tudo o que for necessário para evitar que as pessoas peguem o coronavírus, porque Manaus é o exemplo da gravidade da situação que estamos vivendo. Eu não sei se você acompanhou, Ronaldo, ontem um jornal dizia o seguinte: das 13 cidades do Brasil que tem mais mortalidade, 13 estão no Amazonas. Proporcionalmente, 13 cidades do Amazonas têm mais mortalidade de todas as cidades brasileiras. Isso saiu no G1 ontem, e é importante a gente ter clareza que, como não tem vacina e não tem remédio, é preciso as pessoas efetivamente ficarem isoladas. Jornalista Newton Corrêa, que participa do nosso programa todos os dias, ele tem uma abrangência, um público muito grande, e é um jornalista de muita credibilidade aqui no estado. Eu o convidei para participar do programa e ele vai fazer uma pergunta para o senhor. Alô, Newton. Bom dia, Newton. Uma condição no Brasil, na região e no mundo, por que não dizer, que os líderes políticos da região, diante do crescimento da pandemia no Brasil, como a gente aproveitando aí a marca de 3.000 mortos, o Brasil já caminhando para 200.000 casos do coronavírus, o país foi considerado hoje uma ameaça para a região, especialmente para aqueles países
Neudo, eu não consegui ouvir direito a pergunta. Ô, Neudo, ele está com dificuldade de ouvir. Eu gostaria que você fosse um pouco mais objetivo na pergunta, porque ele está dando uma reverberação aí e ele está com dificuldade de ouvir. Vamos lá, Newton. Eu queria saber como é que o senhor avalia hoje a declaração do presidente da região, o presidente da Argentina, que considera o Brasil, por causa do avanço do coronavírus, uma ameaça regional. Presidente, só para complementar, eu vou reforçar a pergunta do Newton. Ele quer saber como é que o senhor avalia a posição de países aqui da América do Sul que acham que o Brasil é uma ameaça regional por causa do grande número de casos de coronavírus. E eu gostaria de acrescentar como é que o senhor trataria na presidência da República o combate. O senhor daria o mesmo tratamento que o atual presidente vem dando aos casos de coronavírus no Brasil? Não, o presidente não vem dando nenhum tratamento, Ronaldo. A verdade nua e crua é que o presidente Bolsonaro está demonstrando ser um grande responsável no trato da pandemia. Ele evita falar na pandemia, é por isso que ele cria um fake news todo dia, por isso que ele inventa uma história todo dia, por isso que ele inventa uma briga todo dia, porque ele quer falar de tudo e não quer falar do coronavírus, porque ele não está cuidando. Veja, eu primeiro queria dizer para você o seguinte, ontem eu vi na imprensa que o Paraguai não está deixando entrar brasileiro lá. Todos os países da América do Sul estão preocupados pela quantidade de infectados que tem no Brasil, e todo mundo sabe que o Brasil ainda tem feito poucos testes, e por isso cada país está se protegendo. Você está lembrado que o Bolsonaro proibiu entrar aviões europeus aqui, avião de vários lugares, bloqueou a Venezuela, que é um dos estados que tem o menor índice de mortalidade, mas não bloqueou os Estados Unidos, que é o que tem mais de 80 mil mortes, é o que tem 1.400.000 pessoas infectadas, ou seja, numa demonstração de que o Bolsonaro não está sabendo tratar do assunto, colocou o ministro da Saúde, que não entende patavina de política pública. Aí em Manaus chegou um grupo de médicos para ajudar e até agora não foi publicado no Diário Oficial para que esses médicos possam começar a trabalhar. Ou seja, o Amazonas já perdeu mais de 460 médicos, ou seja, então o presidente não está cuidando e é correto cada país, da mesma forma que o Brasil tentou se proteger, ou pelo menos teoricamente inventou que estava fazendo uma proteção, é necessário que os países que estão cuidando melhor, que fizeram isolamento, que tem poucos casos de contaminados e de morte, comecem a se precaver contra o trânsito de brasileiro por esses países. O que o Brasil precisa fazer, Ronaldo, o Brasil precisa fazer, o governo tem que assumir a responsabilidade. É uma pandemia delicada. Eu ontem estava dizendo, Ronaldo, que a guerra do Vietnã durou 20 anos. A guerra do Vietnã mataram mais de 1 milhão de vietnamitas e 58 mil americanos morreram. Isso em 20 anos. Você sabe quantas pessoas já morreram em 2 meses nos Estados Unidos? Mais de 82 mil pessoas por conta do coronavírus, e o Trump acha que não é nada. O Bolsonaro já morreu mais de 13 mil, pessoas no Brasil, e ele fala, e daí? Ou seja, é preciso dedicação total para cuidar da sociedade brasileira. Depois a gente vai se preocupar com a economia, porque a gente pode recuperar a economia, mas a gente não pode recuperar uma vida. Então é preciso evitar que as pessoas percam as suas vidas, e eu espero que o povo de Manaus, eu sei da situação delicada de Manaus, eu acompanho pela imprensa, eu sei que está acontecendo no interior do estado do Amazonas, e é preciso muita responsabilidade, porque quando a pessoa morre, não tem mais volta. E o governo federal precisa dar os insumos que os estados precisam, liberar o recurso que os estados estão pedindo, para que os estados possam ajudar a cuidar das prefeituras, para que as prefeituras possam cuidar do povo. É o presidente da República funcionar como se fosse o maestro de uma orquestra, afinar a orquestra e envolver secretário de Estado, governadores, prefeitos, secretário de saúde, cientistas, pesquisadores, porque é uma guerra contra o inimigo invisível que nós não conseguimos ver e, portanto, nós temos que trabalhar com muita experiência e com muita subordinação ao conhecimento científico.
Presidente, eu gostaria de saber o seguinte: o que será do Brasil após a pandemia? Como é que o senhor, no comando da nação, agiria para recuperar a economia? Porque nós teremos provavelmente a maior queda do PIB em toda a história, né? A previsão fala até em números acima de 5%. Milhões de brasileiros perderão o emprego nos próximos meses. Como é que será a recuperação do país nesse momento tão difícil, presidente? Ronaldo, para a gente ser muito honesto com você e com o povo que está nos ouvindo e nos assistindo, é importante dizer que a economia brasileira ela já não vem bem desde o golpe que foi dado. Ela não vem bem. É importante a gente lembrar, sabe, que quando houve a Segunda Guerra Mundial, o presidente americano, o Roosevelt, não ficou preocupado com o PIB para poder entrar na guerra. Ele estava preocupado em ganhar a guerra. E mesmo assim, os Estados Unidos se transformou na potência econômica que se transformou. Ou seja, na Guerra do Paraguai, que é a única guerra que o Brasil participou efetivamente, nós gastamos o equivalente a 11 orçamentos da República. O que eu quero te dizer é que a gente tem que gastar o que for necessário gastar para salvar a vida. Depois a gente discute a economia. O Brasil é um país grande, o Brasil tem um mercado interno forte. O Brasil, se tiver um presidente que, sabe, se aproxime de outros países, o Brasil tem um mercado externo potencial extraordinário. Quando eu cheguei na presidência, Ronaldo, o comércio exterior do Brasil estava no máximo a 100 bilhões de dólares. Nós chegamos a 500 bilhões de dólares. Então, veja, vamos primeiro cuidar do nosso povo e depois vamos cuidar da nossa economia. Sabe, ainda ontem eu dizia por dirigentes sindicais aqui que a Ford, aqui em São Bernardo do Campo, ela fechou. A Ford poderia estar fazendo respiradores, porque ela tem linha de montagem, ela pode fazer isso, tem muitos engenheiros dispostos a ajudar. Entretanto, não há um gesto do governo para isso. Então, eu quero só dizer o seguinte, olha, nós primeiro precisamos salvar o povo e vencer o coronavírus, depois nós vamos cuidar da economia, que é a responsabilidade de todos nós. Cuidar do emprego, cuidar do salário, cuidar do crescimento do PIB, porque somente com o crescimento da economia é que a gente pode gerar emprego e distribuir renda. Eu estou prevendo que a gente possa chegar a mais de 18% de desemprego esse ano. E não há, da parte do governo, iniciativa para fazer coisas que possam gerar emprego. O que a gente vê é o governo brigando com a China, é o governo brigando com a Argentina, é o governo brigando com a América do Sul, é o governo brigando, sabe? Só não briga com os Estados Unidos, que é o único país que não oferece nada para o Brasil. Nada. Ainda bloqueia os aviões que estão trazendo respiradores para o Brasil para ficar para eles. Então, o governo não existe. O Guedes não existe enquanto ministro da Economia, Ronaldo. Essa é a verdade. O Guedes é um vendedor de empresas públicas. O que ele quer fazer, na verdade, é desmontar tudo aquilo que foi criado durante um século nesse país. Ou seja, quando ele deveria estar pensando em fazer investimento nos estados para que os estados possam sobreviver e possam fazer os investimentos necessários, inclusive os investimentos para cuidar da coronavírus. Newton, vai repetir a pergunta. Newton, faça, por favor, a pergunta. Presidente, qual é a sua opinião hoje sobre o impeachment do Bolsonaro? O senhor viu, presidente? Qual a sua opinião sobre o impeachment? Nildo, eu estou convencido. Eu estou convencido que o Bolsonaro não poderia continuar governando o Brasil. Porque ele não tem noção do que é governar. Ele trata esse país como se fosse o quintal da casa dele. Ele se preocupa mais em cuidar dos filhos do que cuidar do país. Ele foi eleito para cuidar de 210 milhões de habitantes, para respeitar governadores, para respeitar a Câmara, respeitar o Senado, respeitar as instituições que foram criadas nesse país para garantir a democracia. O país tem que ter instituições fortes, senão não terá democracia. O Bolsonaro já deveria ter feito reuniões com os 27 governadores. Ao invés de ficar ofendendo os governadores, ele tem que saber que são os governadores que vão cuidar, junto com os prefeitos, de resolver o problema do Covid-19, que vão colocar políticas em prática e não ficar brigando. Todo santo dia ele tem uma briga com alguém. Quando ele não tem ninguém para brigar, ele briga com a sombra dele.
Ele briga com a imprensa, ele ofende a imprensa, manda calar a boca, sabe? Na reunião do ministério tem gente mandando prender os ministros da Suprema Corte. Tem gente... Estava criando um grupo, que agora o Ministério Público está proibido, eu não sei se você leu, Neudo, um grupo de 300 pessoas, chamado Grupo dos 300, com pessoas armadas, para fazer agitação em Brasília, para dar sustentação a Bolsonaro. Esse país nunca teve paramilitares. Esse país nunca teve miliciano governando. E é o que está acontecendo agora. Então, eu acho, sabe, que o Rodrigo Maia teria que aceitar uma das dezenas de pedidos de impeachment e colocar em votação para que a gente possa fazer com que esse país viva em paz. Esse país precisa de paz. Esse país precisa voltar a crescer. Esse país tem que cuidar da saúde do povo. Esse país tem que fazer investimento em coisas que gerem possibilidade de emprego, coisa que o nosso presidente, lamentavelmente, não faz, e muito menos o Guedes faz. Presidente, na briga entre o presidente Bolsonaro e o Sérgio Moro, quem é que tem razão? Olha, veja, você sabe aquele ditado, na casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu acho que o Moro é um mentiroso, sabe? Pelo menos aquilo que está nos meus processos. O Moro é mentiroso, mas mentiroso que não tem... Sabe? Ele me condenou por um crime que ele... Por não saber qual é o crime, ele foi um crime indeterminado. Foi um fato indeterminado. Tá? O outro que me acusou disse, olha, ele é tudo que eu disse que ele é, agora não me peçam provas, eu só tenho convicção. Bem, um poder judiciário que tem gente que age assim, e um juiz que age assim, efetivamente é mentiroso. Eu não sei se o Bolsonaro disse o que disse, se o Bolsonaro xingou alguém, eu não sei. Vamos ver a fita, na verdade. Obviamente que não é correto uma reunião com a quantidade de palavrões que teve aquela reunião, e também não é correto porque o Moro prevaricou. O Moro, se é verdade o que ele está dizendo, ele tem que ser punido junto com o Moro, porque se ele sabia da falcatrua do Bolsonaro xingando todo mundo, ele poderia ter denunciado na hora, mas ele gravou e guardou para ele. Ou seja, você, se fosse presidente, você viveria com um ministro que vai gravar a tua reunião e levar a fita com ele? Que ministro que é esse? Então, eu acho que os dois estão errados. Os dois não estavam preparados para assumir as tarefas que assumiram. Eu vejo muito falar porque é preciso montar um governo técnico, é preciso montar um governo técnico, é preciso montar um governo técnico. Você monta um governo com quem tem aptidão para governar, com quem tem visão política do mundo, com quem compreende o que é a sociedade, quem conhece o comportamento do povo. E esses burocratas não conhecem nada. O mundo do Collor são os militares. Ele joga bola nos militares, ele faz casamento nos militares, ele participa de festa, ou seja, ele não tem contato com a sociedade e tem muito contato com o miliciano. Olha só na televisão as pessoas que vão festejar o Moro para você ver, sabe? São quase todos, sabe, paramilitares. Então, sinceramente, eu acho que ele e o Moro estão errados porque o Brasil não merece esse tipo de briga que está acontecendo agora. E tudo isso... E tudo isso, Ronaldo, interessa. Claro que ele aceita qualquer assunto, menos o Covid-19. Porque ele não se importa com as pessoas que estão morrendo. Newton Corrêa, pode fazer a sua pergunta, Newton. Presidente, como é que o senhor vê a aproximação do Bolsonaro com o Centrão? Olha, o Bolsonaro ele vai cair na realidade, Newton, para saber o seguinte, veja. Num regime presidencialista, sabe, e num país democrático, mesmo que a democracia capenga, você não governa sozinho. Ou seja, quem é que tem culpa da qualidade dos deputados eleitos? Somos nós. Somos nós, os eleitores, que elegemos o Congresso tal como ele é, que elegemos senadores tal como eles são. Ora, então nós temos que saber que essa gente tem uma função. E se o Bolsonaro quiser governar, quiser aprovar projeto de lei, ele tem que construir dentro do Congresso Nacional uma maioria. Senão ele não constrói, senão ele não governa. E ele está demorando para aprender isso. Ele prefere ofender os deputados, prefere ofender o Senado.
Agora está tentando organizar o Centrão para derrotar o Rodrigo Maia, sabe, na presidência da Câmara no próximo ano, quando, na verdade, ele deveria estar concentrado discutindo como enfrentar o coronavírus e como resolver o problema da economia brasileira. Era isso que deveria estar mexendo com a cabeça do presidente da República, e ele tem que conversar de forma civilizada com o Congresso Nacional. É importante... Essa crise toda que o Brasil está vivendo agora, essa crise política mais recente aí, deflagrada a partir das declarações do ex-ministro Sérgio Moro, de que havia uma interferência do presidente na Polícia Federal para proteger familiares, para proteger amigos e tal. Isso veio à tona algo que aconteceu no seu governo em 2007. O senhor trocou em 2007 o diretor da Polícia Federal, que era o Paulo Lacerda, o senhor trocou pelo Luiz Fernando Correia. E as reclamações na época, presidente, eram as mesmas, de que o senhor não era informado sobre aquilo que acontecia no âmbito da Polícia Federal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Não, primeiro, eu não fui informado pelo Paulo Lacerda. Você viu, o Paulo Lacerda deu uma declaração esses dias, uma entrevista. Ele, o Jorge Age, que foi o controlador-geral da República, foi o ministro da Controladoria, o pessoal do Ministério Público. Primeiro, eu nunca interferi no trabalho do Paulo Lacerda, porque eu tinha o ministro da Justiça que eu confiava, que era o companheiro Márcio Tomás Bastos, que levou o companheiro Márcio Lacerda para ser o delegado-geral da Polícia Federal. A única coisa que eu dizia para a Polícia Federal, que eu dizia para o Ministério Público, era o seguinte: as instituições que são poderosas e fortes como vocês, elas não podem ficar fazendo acusação pela imprensa. Vocês primeiro têm que provar que a pessoa roubou. Você já foi vítima de acusação, Ronaldo. E você sabe como é leviano alguém fazer uma acusação, teu nome sai nos jornais, tua família é perseguida, e depois, quando você é absolvido, ninguém pede desculpa para você. Então as pessoas não têm o direito de querer condenar uma pessoa pela imprensa. Primeiro investiga, prova que cometeu erro e manda para a cadeia, faz um julgamento decente. Tá? E eu nunca interferi na Polícia Federal, como nunca interferi no Ministério Público, como nunca interferi na Controladoria Geral da República, porque eu sou um cidadão republicano. O Brasil não é meu, eu é que sou do Brasil. Eu não fui eleito para governar. A Polícia Federal foi na casa do meu irmão, Ronaldo. Meu irmão que já morreu. Meu irmão que vivia com a aposentadoria de R$ 2.900. A polícia desconfiou que meu irmão era dono de máquina, não sei das quantas. Eu estava na Índia, 11 horas de diferença. Eu fui avisado que a polícia ia fazer uma operação e invadir meu irmão. Você sabe o que eu disse ao meu ministro? Eu disse, olha, quem foi avisado não foi o Lula, irmão do Vavá. Quem foi avisado foi o presidente da República. A Polícia Federal cumpre as suas funções e depois vamos ver o que dá. E eles foram invadir a casa do meu irmão. Levaram o computador da minha sobrinha, fizeram coisas indecorosas, sabe? E eu não me meti na Polícia Federal. Porque eu, efetivamente, acho que a Polícia Federal é uma instituição do Estado, não é do presidente da República. Como eu acho que o Ministério Público é uma instituição do Estado. Como eu acho que a Receita Federal é uma instituição do Estado. Como eu acho que as Forças Armadas são instituições do Estado. Elas não estão a serviço de um presidente. Elas estão a serviço do Estado brasileiro. É assim que eu penso e foi assim que eu governei. Pode fazer a sua pergunta, Newton. Eu queria ouvir a opinião do presidente sobre o avanço do desmatamento na Amazônia, inclusive nesse momento de pandemia. Não entendi a pergunta. Vamos lá, Newton. Vamos lá. Repete, por favor. Eu queria lhe ouvir a respeito de queimadas, desmatamentos na Amazônia ocorrendo nesse momento de pandemia. O senhor entendeu, presidente? Ouviu a pergunta? O senhor falar sobre as queimadas na Amazônia no momento de pandemia. Ele queria ouvir o senhor sobre isso. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Todo mundo sabia que os discursos que o Bolsonaro fazia quando deputado e mesmo na campanha eleitoral, todo mundo sabia que o Bolsonaro não tinha nenhum respeito pela questão ambiental. Todo mundo sabia que ele não respeitava o IBAMA.
todo mundo sabia que ele não respeitava nenhuma ONG que cuida do meio ambiente, e todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha na cabeça de que era preciso desmatar, era preciso ocupar a terra indígena, era preciso acabar com o quilombo, porque era preciso produzir. O Bolsonaro não tem dimensão que hoje você pode produzir mais, sabe, em menos quantidade de terra. Que se você utilizar, sabe, a ciência, se você utilizar a engenharia, você pode produzir mais soja, você pode criar mais gado e menos terra. O mundo inteiro está criando gado de confinamento para evitar que você possa derrubar mais árvores. Você está lembrado, Ronaldo? É só pegar os dados. Nós conseguimos diminuir o desmatamento na Amazonas quase que em 80%. Esses dados são oficiais, estão publicados. Nós, quando fomos a Copenhague, na COP15 em 2009, nós tínhamos aprovado no Congresso Nacional o compromisso com o desmatamento, o compromisso com a diminuição de gás de efeito estufa, sabe? Porque nós temos respeito pela questão ambiental. Eu até acho que é preciso a gente ter noção se o coronavírus não tem muito a ver com a falta de cuidado que se tem, sabe, com o meio ambiente hoje no mundo. Sabe, esse negócio de você criar milhões de galinhas junto, milhões de vacas, milhões de porcos, milhões de tudo junto, ou seja, você está abandonando o cuidado que você tinha antes, fitossanitário, sabe? Isso pode causar, quem sabe, possa ser a origem de alguns vírus que vai prejudicar a humanidade. Então, a preservação ambiental tem que estar, sabe, na frente de todas as políticas públicas levadas por algum governo no Brasil. O Partido dos Trabalhadores teve como embrião o Sindicato dos Metalúrgicos, que surgiu ainda no governo militar, né, naquelas greves, aquelas memoráveis greves que aconteceram no ABC no final dos anos 70, 78, 79. E o senhor sentiu na pele o peso do regime militar, porque o senhor veio a Manaus, eu era um jovem repórter e acompanhei o seu depoimento que aconteceu, salvo engano, em 79, aqui na Justiça Militar, no bairro de São Jorge. O senhor veio aqui e foi absolvido daquele caso. Então, o senhor sentiu na pele o peso do regime militar. Eu queria que o senhor falasse sobre esses movimentos populares aí, que pregam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que pregam a volta do regime militar, que pregam o fechamento do Supremo e do Congresso, né, dos poderes. Como é que o senhor está vendo essa onda pró-governo militar? A gravidade disso, Ronaldo, é a mesma quando aparece na Alemanha alguém defendendo a volta do nazismo. É a mesma coisa. Ou seja, essa gente não gosta de democracia, essa gente não gosta de pobre, essa gente não gosta de ascensão social. Então, é preciso efetivamente proibir esse tipo de manifestação, esse tipo de gente. Como é que alguém pode ficar insinuando fechar a Suprema Corte? Como é que alguém pode achar que se resolve os problemas à bala? Como é que alguém pode achar que você tem que enfrentar a oposição na base da porrada quando deveria enfrentar na base do diálogo? Imagina se a torcida do Flamengo e do Vasco resolve entrar no Maracanã e, ao invés de assistir o jogo e gritar quando tem um gol, entrar no cacete das duas torcidas. Então, essa gente, uma parte das pessoas que apoiam o Bolsonaro, são pessoas que não têm nenhum respeito pela democracia e não têm nenhum respeito pela legislação vigente e muito menos pela Constituição. Eu, quando fui julgado em Manaus, foi em 80 o meu julgamento aí. Você está lembrado? Eu fui condenado aí em Manaus a 3 anos de cadeia porque eu fui a Chapuri, no Acre. Tinha acontecido a morte de um dirigente sindical chamado Wilson Pinheiro de Souza, na cidade de Brasileia, lá no Acre, divisa com a Bolívia, e eu fui participar de um ato de solidariedade ao dirigente sindical, e eu disse que estava chegando a hora da onça beber água. Eu estava cansado de enterro de sindicalistas baleados. Bem, acontece que eu falei esse discurso, disse que estava chegando a hora da onça beber água, e fui embora no dia seguinte para São Paulo. Aí, no dia seguinte, os trabalhadores mataram o fazendeiro que eles sabiam que era quem tinha matado o dirigente sindical. Aí, a Polícia Federal disse que a minha palavra de ordem de que estava chegando a hora da onça beber água era ceia
para que os trabalhadores matassem o fazendeiro. E aí tentaram me culpar. Eu fui julgado junto com Chico Mendes, junto com Zé Francisco da Contagem, e fui condenado e fui absolvido no Tribunal Superior Militar. Eu fui absolvido por unanimidade por esse crime. Mas veja, não é possível. O que eu gostaria, Ronaldo, de dizer é o seguinte: um país do tamanho do Brasil, um presidente da República precisa arrumar menos atrito possível. Você pode perguntar para Mozanino Mendes, você pode perguntar para Eduardo Braga, você pode perguntar para todos os governadores, para todos. Para o Aziz, pode perguntar para o Alfredo, pode perguntar para todos. Eu nunca, em 8 anos de presidência, tratei, sabe, cada governador, cada prefeito com qualquer sinal de desrespeito. Eu nunca perguntei se o governador gostava de mim ou não. Eu nunca perguntei se o prefeito gostava de mim ou não. Eu nunca perguntei se o deputado gostava de mim ou não. Quando eu ia para o estado do Amazonas fazer as coisas, eu ia por respeito ao povo do Amazonas. É por isso que nós, no PT, eu dei 10 anos a mais para a Zona Franca de Manaus, a Dilma prorrogou para 50 anos a mais. Eu duvido, você esteve no governo, Ronaldo, e você pode pegar a história da criação do estado de Manaus, pode pegar todos os presidentes da República, pode conversar com todos os governadores. Eu duvido que tenha algum momento na história do Brasil que tenha um presidente que tenha feito os investimentos no estado do Amazonas que eu fiz. Não era apenas fazer uma estrada, não. É fazer investimento em educação. Fazer o tal do gasoduto que foi vendido agora a Coari, Manaus, que era uma promessa de 50 anos. Nós fomos e fizemos. Fazer a ponte sobre o Rio Negro. Ou seja, fazer o Minha Casa Minha Vida, fazer o Luz para Todos, fazer portos, fazer aeroportos. Ou seja, eu fazia porque eu acreditava que o Brasil não poderia só fazer investimento na região centro-sul do país. Era preciso desenvolver o Brasil por inteiro. Era preciso desenvolver o Brasil por inteiro. E nós acreditamos nisso e por isso fizemos investimento. Eu tenho orgulho. Eu lembro que em 2009 eu tinha acho que 95%, sabe, de preferência no estado do Amazonas. Eu não tinha 100% porque tinha os tucanos aí que não gostavam de mim. Mas eu tratei com respeito. Pergunte para o Gilberto, pergunte para o companheiro Amazonino Mendes. Ele foi prefeito na minha gestão. Pergunta o tratamento que eu dei para ele. Pergunta para o Eduardo Braga. Pergunta para o Aziz o tratamento que eu dei. E assim foi para todos. Para o Zé Serra em São Paulo, sabe, para os governadores tucanos no Brasil inteiro. Eu sempre tratei com respeito, nunca neguei absolutamente nada, porque eu pensava no povo. Sabe? E eu tenho muito orgulho de ter feito isso, sabe? E tenho muita saudade de Manaus. Faz tempo que eu não vou aí. Eu fui a última vez, em 2011, quando a companheira Dilma foi inaugurar a ponte e nunca mais pude voltar. Mas eu tenho fé em Deus que um dia desse eu voltaria a Manaus para comer uma costela de tambaqui, sabe? Uma farofa de banana. Pode ficar certo. Bom, presidente, vamos fazer mais 10 minutos aqui. Eu sei que o nosso acordo foi de 30 minutos, nós já vencemos os 30 minutos, mas está bombando a nossa audiência aqui em Manaus. Eu tenho mais 3 perguntas para fazer para o senhor, e o Neu tem mais uma, Newton. A gente queria saber, senhor, eu falei agora há pouco sobre o seu julgamento, naquela história que o senhor contou aqui, mas tem julgamentos pendentes seu nos tribunais superiores, nas cortes superiores. Como é que o senhor aguarda esses julgamentos? Qual é a sua expectativa? De absolvição, de condenação? Neudo, você deve estar vendo a minha fisionomia. Eu duvido que os meus acusadores durmam com a tranquilidade que eu durmo. Eu sei a canalice que estão fazendo comigo. Eu sei porque fizeram o que fizeram comigo. Porque não tinha nenhum sentido tirar a Dilma e deixar o Lula voltar a ser presidente. Era preciso tirar o Lula. E como eles não conseguiam tirar o Lula na base do voto, que eles sabiam que eu ganharia as eleições no primeiro turno outra vez, sabe, o que eles fizeram? Vamos tentar fazer acusações ao Lula. E tem 2 acusações excepcionais.
aquele canalha do Dallagnol, aquele irresponsável, que estava, no fundo, querendo fazer um fundo de 2,5 bilhões de dólares para criar uma entidade dele, quem sabe para ele dirigir, que pegou dinheiro da Secretaria do Departamento de Justiça americano através da Petrobras. Ele passou 1h30 apresentando um PowerPoint na televisão, numa entrevista coletiva. E quando termina a acusação dizendo que eu era chefe de quadrilha, ele diz: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Se esse país fosse sério, se o Ministério Público tivesse responsabilidade, teria exonerado esse cidadão assim que ele disse que não tinha provas e só tinha convicção. Porque ninguém acusa ninguém por convicção. Ninguém prende ninguém porque tem convicção. Você tem que ter prova do delito cometido ou do crime. E eu tenho desafiado ele e o Moro. Você está lembrado quando eu fui prestar depoimento, Neudo? Eu disse para o Moro: você está obrigado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. E o Moro é um boneco de barro feito pela Globo. É por isso que não deram nenhuma notícia do Intercept, porque o Intercept desmascarou o que era a Operação Lava Jato, pelo menos no meu caso. Então, veja, eu estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo. Eu estou proibido de ser candidato, eu estou com meu direito político cassado, sabe, numa coisa totalmente anômala, mas eu durmo todo dia tranquilo, sabe, porque eu tenho certeza que eles sabem que eles são mentirosos e eles sabem que eu sou inocente. Eu só tenho reivindicado que o Moro prove. Ele agora não é ministro, ele agora poderia provar. Eu estou disposto a fazer um debate com ele no público que ele quiser, para ele levar uma prova do crime que eu cometi. Então é isso. Eu sou um homem de 74 anos, tenho 50 anos de vida política, e o que eles não suportam, meu Deus, na verdade, o que eles não suportam é como é que pode um metalúrgico que só tem um diploma primário conseguir governar melhor do que eles. Como é que pode a gente ter tirado 36 milhões de misérias, elevado 40 milhões de pessoas a padrão da classe média? Como é que pode ter aumentado o salário mínimo 74%? Como é que pode fazer o que nós fizemos no estado do Amazonas? E eu vou repetir, eu duvido, Neudo, duvido, pode pegar todos os presidentes da República, que alguém fez 50% dos investimentos que eu fiz no estado do Amazonas. Eu duvido. Então, eles não suportam isso. Por que nós prorrogamos as zonas francas por 50 anos? Porque a gente não queria que a Zona Franca fosse um instrumento de pressão política contra as maldades, contra o governo do Estado. Era preciso dar importância ao significado da Zona Franca de Manaus para o Brasil e para o Estado do Amazonas. Por isso que tinha que ter privilégio, sim. E eu lembro quantas vezes o Zé Serra e o Alckmin tentaram prejudicar a Zona Franca de Manaus. Então, eu durmo tranquilo e queria voltar a ser presidente em 2018. Eu posso te dizer que eu tinha vontade de voltar porque eu tinha muito mais coisa para fazer. Eu precisava ensinar essa gente como é que faz a economia crescer. E para a economia crescer, você tem que fazer o dinheiro girar. E para fazer o dinheiro girar, você precisa começar de baixo. É preciso colocar dinheiro na mão do povo para que a economia possa funcionar. Se você coloca R$10 na mão de uma pessoa pobre da periferia de Manaus, ela vai no bar, vai na venda, vai comprar alguma coisa para comer. Dê 1 bilhão na mão de um rico, ele vai depositar no banco e vai viver de especulação. Então, é preciso compreender que os pobres nunca foram um problema. Os pobres e respeitados, eles serão sempre a solução dos problemas econômicos desse país. Eu provei isso. Eu provei que é possível aumentar a exportação e fazer crescer o mercado interno. Eu provei que é possível aumentar o salário mínimo sem causar inflação. Nós, Neudo, enquanto na crise de 2008 e 2009, o mundo desenvolvido gerou 100 milhões de desempregos. Olha o número, 100 milhões de desempregos. Aqui no Brasil, no governo do PT, nós criamos 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Essa é a diferença. É saber lidar com o povo. Quem é que teria coragem, Ronaldo, de fazer o Luz para Todos?
O Luz para Todos foi um investimento de 20 bilhões de reais que os governadores se comprometeram a dar 20% e quase nenhum governador pode dar. Quem é que ia fazer investimento no gás de Coari-Manaus? O pessoal está falando, não, para que investir dinheiro naquele fim do mundo? Quem é que ia fazer Luz para Todos ou levar energia na casa de pobre? Quem é que ia construir Minha Casa Minha Vida subsidiando casa de pobre? Porque o pobre, se não tiver subsídio, ele não pode comprar uma casa. E na Constituição está dito que todos têm que ser tratados de igualdade de condições, todos têm o direito de morar, de estudar, de viver, de trabalhar. Então, o que nós fizemos foi cumprir apenas a Constituição. Tá? Então, eu estou muito tranquilo e eu tenho certeza que meus adversários não estão tranquilos. Se eles tivessem humildade, de vez em quando, eles pediam para mim ajudar eles a fazer as coisas certas nesse país. Eles não sabem como lidar com o povo. Eles não sabem. Eles não sabem que uma menina pobre da periferia do Amazonas, uma menina que teve um filho e que não conseguiu casar, que está cuidando da sua criança, eles não têm a menor noção de que essa pessoa tem o mesmo direito de viver que uma pessoa rica da cidade de Manaus. Esse é o papel do governo. E por isso eu sou um homem muito tranquilo. Eu deito todo dia de manhã, à noite, não tomo remédio, não tomo tarja preta. Eu acho que o Dallagnol toma tarja preta, acho que o Moro toma tarja preta, porque o cara é mentiroso como o Moro, sabe? Tem que tomar a tarja preta. E quem está me condenando? Eu continuo desafiando qualquer pessoa nesse país, empresário, político, padre, bispo, pastor, sabe, a levantar uma prova concreta de algum crime que eu cometi. E volto a repetir, Ronaldo, volto a repetir, sabe, muita gente nesse país tem facilidade de acusar e tem muita dificuldade de provar. Eu acho que o dia que a gente tiver uma legislação em que o acusador seja obrigado a ser responsável pelo que ele acusou e ele possa ser punido também, eu acho que a gente vai parar com essa falcatrua e com esse denuncismo barato que existe no Brasil. Para a última, é uma pergunta do ouvinte e é uma crítica aqui. O senhor foi um grande entusiasta da Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2010, que construiu estádios no Brasil inteiro, inclusive aqui em Manaus. E em época de pandemia, o pessoal se ressente da falta de hospitais, tendo aí grandes estádios. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, essa posição de ter bons estádios e não ter bons hospitais. Ronaldo, obrigado. Obrigado por essa pergunta. Eu estava esperando que você fizesse essa pergunta em primeiro lugar. Sabe por quê, Ronaldo? Primeiro porque... Você sabe por que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2014? O Brasil não disputou. É que a FIFA tinha estabelecido um rodízio e depois que ela fez a África, ela já tinha feito em todos os continentes. Tinha que voltar para a América Latina. E como o México já tinha feito 2 e o Brasil tinha feito uma em 50, era normal que o Brasil fosse o país escolhido para fazer a Copa do Mundo. Primeiro, Ronaldo, você é um político. Pensa no seguinte, se eu tivesse que escolher estado, o PT governava o estado do Pará. Você não acha que eu teria escolhido o estado do Pará para fazer o estádio? E não o Amazonas? Porque o Pará tem mais futebol que o estado do Amazonas, tem mais cultura futebol do que o Amazonas. Olha, quem escolheu os estados foi a FIFA e a CBF. Eles é que escolheram. Você pode perguntar para o ministro Orlando, ele não foi nem consultado. Por mim, a gente teria feito em 8 estados, no máximo em 10, e eles resolveram. Se fosse uma coisa escolhida pelo presidente que conhece futebol, eu não sou jogador, mas gosto de futebol, eu teria feito no Mato Grosso do Sul e não no Mato Grosso, porque no Mato Grosso do Sul tem uma cultura futebolística maior do que o Mato Grosso. Sabe? Eu teria feito, sabe, alguma coisa em Santa Catarina, que tinha 4 clubes, sabe, na Série A do Brasileiro. Então todos os governadores queriam fazer a Copa do Mundo. Todos. Eu queria utilizar o Morumbi, que já estava pronto. Então, meu caro, veja,
não foi o governo que decidiu dos estados, não foi o governo que decidiu os estados, ou seja, essa é uma coisa da CBF e dos estados. Agora, é importante ter em conta que 63% de todos os leitos públicos nesse país foram feitos no governo do PT. É importante saber que o SAMU foi feito no governo do PT. É importante saber que a farmácia popular foi feita no governo do PT. É importante saber que esse estado do Amazonas perdeu 460 médicos e perdeu todos, sabe, do mais médicos, que foi uma coisa extraordinária feita no governo da Dilma. Então, eu acho que é muito fácil um canalha qualquer ficar dizendo fez a Copa do Mundo, não teve saúde. Antes do governo do PT não tinha Copa do Mundo e não tinha saúde. Porque é o seguinte, nesse país, as pessoas não tratam pobre como ser humano, tratam pobre como número. E fomos nós do PT, que começamos a dar cidadania. Quem é que inventou a UPA? Quem é que construiu mais UBS, sabe, nesse país? Agora você coloca o ministro da Saúde que não sabe o que é um UBS, que não sabe o que é uma UPA, sabe, que não sabe os hospitais, o hospital que o PT inaugurou no estado do Amazonas. Obviamente que nós não fizemos tudo, porque a gente não consegue construir em 12 anos aquilo que não foi construído em 500 anos. Destruir, você destrói num dia, né? Mas construir demora pra caramba, porque tem todas as imposições e tem a questão, sabe, também da falta de recursos. Você lembra, Ronaldo, quanto de dinheiro tiraram no meu governo, pensando que eu me prejudicar? Tiraram a CPMF, que no mês que tiraram significava 40 bilhões de reais. Eles tiraram 40 bilhões a partir de 2007, pensando que ia prejudicar o Lula. E quem tirou foram os tucanos. Sabe? Agora essas pessoas estão percebendo que não é possível cuidar de uma pandemia sem o Estado. Quem resolveu a crise de 2008 foi os Estados. E quem vai resolver a pandemia do coronavírus serão os Estados. Por isso eu quero rediscutir o papel do Estado. O Estado tem que ser democrático, tem que ser forte. O Estado não pode ser um Estado empresário, mas tem que ser um Estado indutor do desenvolvimento, indutor de políticas públicas. Não é o mercado que vai resolver o problema da saúde no Brasil. Não é o mercado que vai resolver o problema da educação no Brasil. Quem vai resolver o problema da educação, da saúde e das políticas públicas é o Estado democrático, que tem que ser forte para poder fazer políticas de interesse de toda a comunidade e de todos os 210 milhões de brasileiros. É isso Newton, que vai acontecer. Newton, vai fazer a última pergunta, Newton? Porque o presidente acha que a eleição municipal de 2020 vai acontecer no calendário previsto? E o que o senhor pensa sobre a eleição, a participação do PT na campanha política, a sucessão municipal esse ano? Olha, eu primeiro acho que o PT teria que ter candidato em todas as capitais. Eu sei que vai ter uma prévia no PT, nós temos o Zé Ricardo, que é candidato, tem o Sinésio, que está também disputando a indicação, mas eu acho que o PT precisa disputar. Aliás, o PT precisa voltar a discutir, sabe, o jeito petista de governar as cidades. Porque você poderia, Neudo, fazer uma pesquisa para saber o que foi a administração petista a partir de 2002 nas cidades brasileiras. O que significou o orçamento participativo? O orçamento participativo, Ronaldo, era o povo construir o orçamento, não o prefeito ou o secretário da Fazenda, era o povo que construía em várias plenárias e o prefeito cumpria as decisões que o povo tinha votado. O povo decidia se vai fazer uma escola, uma cadeia, uma rua ou um campo de futebol. O povo decidia se ia fazer uma creche, se ia fazer uma praça, uma quadra. Sabe? Então, eu acho que o PT precisa disputar e eu estou torcendo que o PT dispute e que possa ganhar as eleições em Manaus para a gente humanizar a administração, sabe, de uma cidade que já está com mais de 12 milhões, grande, sabe, como Manaus. Eu sinceramente, acho que está na hora do PT ganhar uma eleição para dirigir a cidade de Manaus.
Eu gostaria muito de agradecer ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou conosco aqui quase uma hora nesta manhã. Agradeço ao Stuka, que é nosso amigo antigo, ainda da época que ele estava na Veja, eu era repórter da Rede Amazônica. Agradeço a Gabriela, que viabilizou também, ajudou a viabilizar esse segundo encontro, presidente. E gostaria muito de agradecer ao senhor, que escolheu a Rede Tiradentes para fazer essa grande entrevista, uma entrevista. O senhor está voltando agora. Eu estou vendo que o senhor está muito afiado, viu? O senhor parece que está exercitando aí a política de manhã, de tarde e de noite. Né? Mas muito obrigado, presidente. Ronaldo, eu quero te agradecer, quero agradecer o Neudo, quero agradecer os ouvintes da Rádio Tiradentes, do programa que você coordena, deixa eu ver aqui o nome do programa, Manhã de Notícias, e quero dizer para você que eu tenho muito orgulho e tenho toda a disposição de fazer quantos debates for necessário, porque é preciso mostrar claramente o que o PT fez por esse país. Você pode ter certeza, Ronaldo, você pode ter certeza que se tem uma coisa que levou ao golpe da Dilma foi a quantidade de inclusão social que o Brasil, que o PT fez. Você sabe, Ronaldo, o que nós fizemos no estado do Amazonas. Você sabe como é que nós cuidamos do interior do Amazonas. Você sabe como é que nós cuidamos da capital. Você sabe que nós fizemos, sabe, um milhão de coisas nesse estado, em cada estado. Você pode fazer uma conferência de governadores e você vai perceber o seguinte: ninguém tratou os estados com mais respeito do que eu. No ano de 2008, que caiu a Receita Municipal, eu, presidente da República, assumi a responsabilidade de garantir que as prefeituras recebessem o mesmo que tinham recebido no ano que não tinha tido a crise. Porque eu sei que são os prefeitos que aguentam a marimba, porque o povo não mora no estado, o povo mora na cidade. E, às vezes, ele mora na rua do prefeito. Então, é preciso tratar os estados, os governadores com respeito, os prefeitos com respeito. E eu, sinceramente, de coração, agradeço a vocês e quero me colocar à disposição para participar de quantos debates você quiser. Presidente, o Sinésio, eu conversei com o Sinésio hoje de manhã, seu amigo pessoal, ele pediu que ele transmitisse aqui esse abraço para o senhor. Sinésio Campos. O Sinésio é uma figura... O Sinésio é uma figura extraordinária. Sabe, o que ele tem de baixinho em tamanho, ele tem de grandeza moral, de caráter. É um companheiro extraordinário. Sabe, eu quero, inclusive, dar um abraço para ele, para o Zé Ricardo, e quero dar um abraço, sabe, em todo o povo do Manaus, sobretudo nas vítimas do coronavírus. Um abraço para todos vocês. Obrigado. Ex-presidente Lula falando aqui com exclusividade ao Manhã de Notícias. Muito obrigado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já.